Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Subiu a Laranja. Hoje é um dia muito especial, né? 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E eu vim aqui para falar sobre esse assunto relacionado ao basquete. Mas primeiramente, sempre deixar aqueles recadinhos, né? Para você seguir as nossas páginas no Twitter e no Instagram, @subiualaranja, para acompanhar nosso conteúdo lá. Para você escutar o nosso podcast, que está no Spotify, nas maiores plataformas, e também aqui no YouTube, se você quiser acompanhar aqui pelo YouTube. Bem, dados os recados, vamos falar sobre esse assunto relacionado ao basquete. Primeiramente, a gente tem que entender, né, que toda essa luta, né, todo esse movimento, a gente só precisa desse movimento por causa das milhares de mortes de pessoas apenas por amarem, né? Pessoas que morrem por amar, que morrem por escolher um lado, por escolher amar outra pessoa que não seja do sexo oposto, entendeu? E então isso é muito perigoso, por isso que o movimento existe. Esse movimento de orgulho, né? Porque essas pessoas, elas não são diferentes, elas não são especiais, elas são seres humanos como qualquer outro. E elas precisam apenas de respeito. Você pode até, mas você precisa respeitar. E fazer campanha contra a morte de pessoas LGBT não é que a gente está querendo impor isso para as crianças, impor isso para as pessoas. A gente precisa apenas de respeito. E é isso que eu vim falar hoje no vídeo de hoje. Bom, no basquete, na NBA em geral, a gente teve alguns casos assim, por exemplo, o Magic Johnson nos anos 90, ele foi um atleta que no ano de 1992 ele foi diagnosticado com o vírus HIV, né? Com AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência causada por esse vírus HIV. E muitos rumores sobre a sua sexualidade surgiram, né? Porque tinha um rumor preconceituoso que somente somente homossexuais contraíam o vírus. Então, ele fez de tudo para tentar mostrar a sua heterossexualidade. Assim, foi uma forma muito errada de se lidar com aquilo. Ele fez um livro falando de quantas mulheres ele tinha ficado, assim, foi um absurdo. Ele já se retratou sobre isso, inclusive o filho dele, do Magic Johnson, é uma pessoa LGBT. Então é muito importante, hoje ele percebe a importância dessa causa, né? Porque assim, muitas vezes eu vejo nas redes sociais, eu ouço na televisão, mas foi só uma piada. Mas muitas pessoas morrem por causa dessas piadas, né? O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, entendeu? Isso é grave. E não é só o que mais mata LGBTs, é o que mais mata pessoas negras, que mais mata mulheres, entendeu? Então, são problemas sociais muito graves no nosso país. E também, por exemplo, se tem muito um preconceito na liga ainda para tratar sobre esse assunto, né? Por exemplo, muita gente não quer se retratar, não quer se assumir por conta desse medo do preconceito em geral. A maioria dos atletas, eles só se assumem depois da aposentadoria. Então, um dos casos assim que eu gostaria de me aprofundar bem é o caso do Dwyane Wade, né, que tem um filho LGBT. E eu estava assistindo o documentário dele e eu notei, né, que tem uma parte do documentário que ele fala sobre essa relação com o filho, que para ele foi muito difícil para aceitar no começo, porque ele é um jogador de basquete, que ele era um símbolo da masculinidade, né, podemos dizer assim, da masculinidade, e de repente o filho dele, ainda bem novo, chega para ele e fala: pai, eu sou gay. E foi um choque para ele, no entanto, né? Mas ele fala, né, que ele aprendeu a vida toda que a gente precisa respeitar as pessoas. Não importa
raça, condição econômica, etnia. Então, ele apenas falou com o filho dele, ele orientou o filho dele sobre como o mundo era cruel, podemos dizer assim, sobre essas relações com pessoas LGBT. E é muito importante uma voz como o Dwyane Wade, uma voz como o Magic Johnson abordarem sobre isso, porque eles foram grandes jogadores, eles são grandes vozes do esporte, eles estão sempre na mídia, e a gente precisa de alguém que lute por nós, né? Outro caso muito interessante no basquete é do presidente do Seattle Supersonics, né? Que depois de um tempo ele se assumiu também como homossexual. E ele falou que tinha muito preconceito na liga, ainda mais porque ele foi o presidente numa época assim, na década de 70, quando o Seattle Supersonics ainda existia, e ele foi o presidente que conseguiu o título para o Seattle Supersonics, o único título em 1979. Então, ele quebrou barreiras, né? Mas ele disse que ele não se assumiu naquela época porque ele tinha medo de enfrentar muitas barreiras. E isso é verdade. Ainda na nossa sociedade, as pessoas LGBT elas ainda passam por muitas dificuldades, até condições econômicas para conseguir um emprego, muitas vezes só por conta de amar, né? De amar uma pessoa do próprio sexo, né? E é muito difícil viver num país, viver num mundo em que não se respeitem essas pessoas, que não se respeitem o amor dessas pessoas. E só para concluir, eu gostaria de deixar um recado aqui para você que acompanha nosso canal no YouTube, para você que acompanha lá no Twitter, no Instagram, que ouve o podcast do Spotify, que o Subir a Laranja ele está aberto para todas as causas de racismo, de homofobia, de LGBTfobia, de machismo. A gente está sempre aberto para combater essas causas. Então, se você tiver alguma coisa, se você estiver passando por alguma coisa e você quiser falar com a gente, pode falar que a gente sempre está aos ouvidos com qualquer pessoa que esteja passando por esse problema, porque a gente está aberto a todas as causas, a gente luta contra todo tipo de preconceito. Muito obrigado a você que assistiu e viva o amor, viva o orgulho, viva amar.